bem por aqui, querida? Como é que você está, amada? Eu desejo que por aí você esteja vivendo uma boa fase da sua vida. Mas se por acaso você não está numa das melhores fases da sua vida, está tudo bem também, porque tudo na nossa vida são fases. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite. Mas claro, né, antes de começar aqui adentrar este assunto que para mim, dentro do empreendedorismo feminino, é um dos que eu mais gosto de falar, deixa eu mandar aqui alguns aviõezinhos para outras mulheres de fazem irem chegando aqui nessa roda de cura, porque quando mulheres se encontram, coisas acontecem. E, né, eu como uma pessoa da personalidade, do traço comunicador, do traço da oralidade, eu não gosto de conversar sozinha, eu não gosto de me sentir sozinha. Então eu estou neste momento convidando outras mulheres, e se você também quiser enviar aí seus aviãozinhos para amigas, para mulheres que você acredita que precisa aí aceitar a sua feminilidade, entender a respeito das suas fases, vá mandando também para suas coleguinhas, para as amigas, porque assim a gente vai difundindo este conhecimento, e aí cada vez que você se encontrar aí com a sua amiga, com certeza ela vai ter um assunto conectado a tudo isso aqui que a gente vai falar hoje, porque das outras vezes que eu trouxe esse assunto aqui nas lives, né, que eu venho fazendo há algumas semanas, esse assunto aqui tem rolado burburins nos corredores dos meus WhatsApps, dos meus grupos de WhatsApps, e é por isso que eu estou aqui nessa noite, porque coisas aconteceram durante este mês de maio, depois que eu comecei a trazer, né, a importância da mulher entender, então, as suas 4 fases, né, dentro do seu período hormonal. E aí, a partir disso, tem pipocado mensagens aí no meu WhatsApp, eu tenho contribuído com um pouquinho do que eu sei aí, né, a respeito da ciclicidade feminina. E eu quero já dar boa noite para minha querida amiga agora, né? Porque depois que a gente passa a conviver tanto tempo, a gente já vira amiga, né, Lena? Então, minha amiga de empreendedorismo feminino, inclusive, né, a Lena, né, da MHZ Aromas, empreendedora sensacional que está cada vez mais aí, né, se puxando, né, para o autoconhecimento e aí assim, né, acessando cada vez mais uma vida de prosperidade, de sucesso. Então, bem-vinda, Lena linda! Eu sei que você assistiu os outros conteúdos, você deve de ter acompanhado o PDF que eu criei, eu espero que de coração esteja aí fazendo sentido para você, né, esse material, esse conteúdo que eu estou trazendo agora para o meu posicionamento digital, né, porque o que eu tenho percebido, né, eu que trabalho já com empreendedorismo há muitos anos e nos últimos anos um pouco mais com empreendedorismo feminino, eu tenho percebido que quando a gente chega ali no momento de aplicar algumas coisas, né, mais estratégica, algumas mulheres já estão esgotadas emocionalmente, mentalmente, né? Assim, já chegaram assim num estado emocional e mental esgotante, estressante. E por que normalmente acontece isso? Porque, infelizmente, né, no mundo moderno, né, a gente trabalha muito com a energia masculina em alta e a energia feminina mais em baixa, né? Então a gente acaba indo pro ataque, né? Saindo da caverna, né? O que é esse sair da caverna, Mag? É justamente esse movimento de nós trabalharmos. Algumas de nós trabalhamos porque precisamos, como é o meu caso, né, onde eu e a minha família somos eu e o meu gato, e gato gasta um monte de ração, tem que pagar, né, veterinário inclusive, então acaba que a gente tem uma necessidade muitas vezes, né, de trabalhar, e como eu, né, estou
início, né, de um negócio. Tem um negócio de mentorias há 2 anos, né, está fazendo 2 anos agora no começo de junho, e um negócio no Brasil, ele no início ele requer bastante energia da gente, requer bastante dedicação. E aí nisso, o que muitas vezes acontece com a gente? A gente liga, né, o 220 por hora, e aí a gente acaba focando muito no trabalho, né? E eu falo isso de um lugar de bastante conhecimento, pois apesar de ser jovem, né, 39 anos, eu já atravessei essa estrada esburacada, né, buscando trabalhar exatamente como os homens trabalham, né? E os homens, eles trabalham de uma forma linear, e nós mulheres, nós não somos lineares, né? Eu tava agora me preparando aqui para a live, tava me lembrando dos meus últimos contratos, né, na fase ainda de CLT. As últimas 2 empresas que eu prestei trabalho, eu era a única mulher do corporativo comercial, né? E eu queria vender igual eles o mês inteiro, e queria estar na estrada e trabalhando igualmente os 30 dias, né, do mês igual, sendo que a gente não é igual, né? Nós sim temos 4 fases, né? E essas 4 fases, elas estão conectadas, então, ao nosso ciclo hormonal. E essas 4 fases, elas têm fases de alta energia e tem fases de baixa energia e tem fases de uma média energia, que é a fase que eu estou agora do meu ciclo, né? E aí, o que acontece? Isso interfere diretamente na nossa performance. Por quê? Porque conforme os hormônios eles vão baixando ou diminuindo dentro de nós, a gente tem mais energia ou então menos energia, né? E aí o que acontece? Muitas vezes a gente quer que os 28, né, no caso do ciclo dito normal, né? Não é que seja normal, mas um ciclo comum de uma mulher que está menstruando, né? Vou falar aqui já o português bem claro, para quem tá chegando aqui agora já entender exatamente do que eu tô falando, né? Então, 28 dias a mulher que menstrua, ela tem um ciclo desse tempo. Mas nosso calendário é gregoriano, e aí a gente tem um calendário de 30, 31 dias, e muitas vezes a gente quer performar os 30, 31 dias do mês exatamente igual todos os dias, e não é assim que funciona no mundo feminino. O mundo feminino, ele é realmente esse altos e baixos, esse que a Clarissa chama no livro Mulheres que Correm com os Lobos, ciclos de vida, morte e vida, né? E aí o que acontece? Além de nós termos então essas 4 fases internas, nós também temos a influência das 4 fases da Lua e das 4 estações do ano. Então, minha maravilhosa, presta atenção, nós já passamos 24 dias aí do mês de maio. Como é que tá o teu mês de maio? O teu mês de maio, ele tá parecido com o mês de abril? Ele tá muito diferente de março, de fevereiro, né? E por que eu te pergunto isso? Porque muitas mulheres não prestam atenção nesse detalhe das estações, né? Então, agora no mês de maio, nós estamos exatamente na metade do outono, né? E não sei se você parou aí para perceber, né? Os dias de outono, as noites são mais longas e os dias são mais curtos, ou seja, há uma interferência na energia do dia, na energia da noite, e isso está diretamente influenciando a gente, né? Pensa você, eu não sei como é que é a sua rotina, né? A minha rotina, eu gosto de fazer atividade física de manhãzinha cedo, e eu amo fazer isso na primavera, verão, porque o sol 5 e tralalá da manhã já está maravilhoso, e agora nessa época do ano não está assim, está justamente escuro, né? Ontem ainda postei nos meus stories, né? Eu fui fazer uma aula experimental de treinamento funcional e era de noite.
Então não é a mesma coisa, né? A nossa performance no outono, no inverno, ela não vai ser exatamente igual na primavera, no verão. Então quando eu te chamo a atenção para tu olhar, né, esses 24 dias que já se passaram deste mês de maio, é justamente para você regular a tua régua e te ater no presente e não ficar aí te comparando talvez, né, com as vendas que tu não alcançou ou aquela energia lá que você tava em abril ou em março. Não, olha isso como uma informação para te ajudar a melhorar os meses vindouros, pro próximo talvez outono e inverno, né? As formiguinhas, elas são muito sábias, né? Sábias, no sentido de elas trabalham a primavera e verão e no inverno elas não saem, né? Do ambiente delas. E por que que isso acontece? Justamente porque é um período de mais introspecção, né? Então eu, Mag, tenho feito essa autoobservação, né? De que sim, no inverno as comidas, elas são, né? O corpo pede por comidas mais quentes. No outono e inverno eu não tenho a mesma disposição de correr na rua como eu tenho na primavera, verão. E aí o que que isso quer dizer? O que que eu quero te contar, né? Falando da estação do ano, então, que você possa se organizar para você então fluir no movimento da natureza, né? Então, se o movimento ele pede um pouco mais de recolhimento, e o outono, o inverno, eles são esses movimentos, é legal a gente substituir, né? Eu estou buscando, né, as substituições aí, ao invés, né? Eu gosto muito de atividade física, eu necessito, né, por conta da dopamina e da endorfina para regular aí a minha mente, que é um tanto acelerada. A atividade física ela é muito importante para mim. E aí o que que acontece? Essa época do ano é justamente o convite para você fazer talvez mais um yoga, um pilates, né? Fazer as aulas no YouTube, no conforto da sua casa. Ou seja, existe N possibilidades em 2023 de a gente fazer com que a vida ela fique mais fluida, que as coisas elas fiquem mais frouxas e que não fiquem tão esticadas, que não fiquem tão difíceis, dolorosas. A gente não precisa viver uma vida de dor, né? E aí o que que eu quero te contar com isso, né? O nome da live foi bastante provocativo, né? As 4 fases, né, da vida feminina e os 4 processos de morte da mulher. E eu passei por esses processos, né, porque eu acabei então acessando então, né, a essas fases um pouco mais nebulosas da minha vida, justamente porque eu não aceitava não performar o mês inteiro, o ano inteiro igual, né? Então o processo da não aceitação, ele já é um processo de abuso com a gente mesma, né? E nós mulheres, a gente nasceu, a gente veio nessa terra para viver uma vida de mais flexibilidade. Então um sim precisa morar no seu coração, né? No meu coração, né? E esse sim, ele está aqui no meu computador para eu me lembrar a todo momento, né? Que sim, eu preciso que esse sim se integre na minha vida e eu aceite a minha ciclicidade, né? Então ontem foi um dia que eu performei uma loucura, né? Trabalhei muitas horas seguidas. Hoje já foi um pouco mais baixa a minha performance, né? E eu aceitei. Em outras épocas da vida eu teria sim me chicoteado, buscado o porquê e como que eu não dei conta de fazer todas as 1567 tarefas que eu coloquei no meu checklist hoje de manhã. Então é exatamente isso que eu estou aqui para te despertar, para te ajudar a entender, né? Para você possa cada vez mais acessar a sua ciclicidade, né? Então as 4 fases da vida instintiva, criativa, feminina da mulher são sim as 4 fases do nosso ciclo, né? Então o nosso ciclo ele é composto de fases mais introspectivas, de fases mais reflexivas, também de fases de mais ação, de fases de mais comunicação, de fases de mais planejamento. Só que ele não vai ser um mês inteiro planejamento, não vai ser um mês inteiro só de ações, né? Então é exatamente isso, né, para você que empreende,
como eu, né? Ou para você que é uma mulher, né, do mundo corporativo, que tem um cargo de liderança, precisa acessar, precisa entender, precisa conhecer, para que você possa então usar isso a teu favor e você parar de ficar doente, que você pare de ficar aí estressada. Ah, isso é possível? Sim, isso é muito possível. Eu vivo essa vida hoje, né? Então, eu me lembro que na fase do auge, assim, né, da minha não aceitação, né, da minha feminilidade, eu passava muitos dias, né, com cistite, muitos dias com enxaqueca, né, eu lembro que no escritório, que era da minha família, né, que eu trabalhei lá por alguns anos, a gente tinha num determinado lugar do escritório uma salinha onde tinha uma cama, e essa cama ela era especialmente para mim, porque o dia que eu tinha crise de enxaqueca, só deitando por 1 hora e meia, me apagando, me chapando de remédio para eu poder voltar, o meu sistema reiniciar. E por que isso tudo acontecia comigo lá atrás? Justamente pela não aceitação de que eu sou uma mulher bem humana, bem comum. Inclusive, né, hoje, antes de entrar aqui na live, eu mandei um convite para as minhas clientes, para as minhas queridas que caminham pertinho de mim, e eu errei, né? Eu coloquei lá: traz a tua amiga junto para essa live, vamos bater um papo. E a palavra traz, né, português, né, não é simples, né? A palavra traz tem o traz com S de trás, né? E tem o traz com Z, que é o de trazer, né? E eu escrevi com S. E aí o que aconteceu? Eu peguei e aceitei, tá, tudo bem, errei aqui, ó, veja só. Errei a palavra traz, logo eu, né? Tão dedicada ao português. Mas, se fosse em outras épocas, muito possivelmente essa mensagem errada, ela teria acionado um gatilho de eu me achar imperfeita, de eu achar que não está certo, escrever errado, na pressa, e eu teria me chicoteado e eu com certeza teria feito uma crise de enxaqueca, né? Então essa era eu, né, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. E hoje, quando a gente começa a aceitar, né, a nossa feminilidade, a nossa vulnerabilidade, a nossa feminilidade mesmo, né? Os nossos ciclos, os nossos processos de vida, morte e vida, acaba que a vida fica mais fluida, fica divertida, a gente começa a fazer piada das nossas atrapalhadas, vamos dizer assim, dos nossos erros, né? E o contrário disso também é verdadeiro, né? Então, quando a gente não tá nesse processo de aceitação, de conhecimento, e você não vai aceitar aquilo que você não conhece. Então, o primeiro passo para a sua aceitação, né, dos seus ciclos, né, desse corpo que Deus te deu, te trouxe nessa vida como uma mulher que sangra, né? Se você está na idade fértil, como eu, você sangra todo mês, possivelmente, não é? E aí o que acontece? Você tem uma potência feminina que o homem que também não sangra, que não tem também o poder da criação de uma vida, né? Conforme a mulher tem, né? E não só por ter útero, mas porque a mulher sim tem essa potência instintiva dentro dela, né? E o homem ele já é um pouco mais retilíneo, mais linear, e tá tudo bem, eles funcionam de um outro jeito. Então, quando você passa a dar um sim a isso, inclusive, tá? E eu falo isso de um lugar também de bastante segurança, a sua vida profissional ela começa a se tornar mais leve, começa a se tornar mais divertida, você começa então a fazer as coisas com mais fluidez, com menos cobrança. E eu acredito que, né, dado a multiplicidade de papéis que nós temos, aceitar então, né, as nossas fraquezas, os nossos erros, né, eu acredito que seja o nosso grande desafio, né, da mulher contemporânea, da mulher urbana, da mulher que trabalha fora, da mulher que tem a responsabilidade profissional, né? Porque a gente muitas vezes nos cobramos, né, por performance não só profissional, mas materna, nos relacionamentos e tudo mais, e nós estamos aqui nessa vida como um ser bem comum, bem humano, passíveis de erros, né?
Foi esse o objetivo de Deus nos criar, né? De nos trazer aqui na Terra. Não estamos aqui para ser deuses, né? Estamos aqui para sermos humanas, né? Sermos mulheres bem comuns, né? E aí o que acontece, né? Qual que é então esse primeiro dos 4 processos, né? Que te levam para a morte, querida? E essa morte, ela sim pode ser uma morte física, no aspecto de a sua centelha divina parar de brilhar aqui nessa terra, né? Mas eu estou falando aqui na morte como um contexto metafórico, né? E essa morte é uma morte de energia de vida mesmo, de uma morte de você ficar apagada, vamos dizer assim, né? E o primeiro processo, né? O primeiro passo, né? Para você acessar, então, esse ambiente de morte, que não é o que nós queremos, né, querida? É para isso que você tá aqui comigo. Eu acredito, né, que você não quer acessar isso, mas esteja claro se talvez você já acessou, se você já atravessou essa estrada esburacada, essa rua esburacada. Então, é o processo da masculinização. Né? E o que é esse processo da masculinização? É justamente essa falta de aceitação, né? De que você é feita de fases, de que você tem as suas limitações. A mulher, querida, a mulher, ela é um bambu, ela tem árvores bem arraigadas, mas ela é flexível, a mulher aceita, a mulher dá um sim ao seu coração, a mulher age com prudência no seu coração. Então a mulher que vive uma vida instintiva, que vive uma vida criativa, uma vida visceral, aquilo que a Clarissa chama lá no Mulheres que Correm com os Lobos, no livro da capa vermelha, né? Desse instinto da mulher selvagem, né? Que ela é visceral, né? Que ela é essa coisa vívida dentro de nós, né? A mulher que tem esse instinto ativado, ela não é uma mulher masculinizada. Ela dá um sim para os seus processos, ela dá um sim para a sua vulnerabilidade, ela dá um sim para os seus ciclos realmente de vida, morte e vida, né? Então a mulher aceita que sim, né? No meu caso, né? Hoje eu estou com 39 anos, eu tenho dito sim, eu não tô mais com 19, fiar aqui esse monte de marquinha de expressão aparecendo, agora tá uns cabelos brancos aí também surgindo, eu tô nem aí. Isso significa que eu tô viva, eu estou sim com 39 anos, né? Ontem precisei trabalhar um pouco mais da conta, precisei acordar mais cedo do que o normal, e eu vou dizer pra ti que assim, ao final do dia, eu era cansadaça, porque eu não tenho mais 18 anos, eu não tenho mais 19 anos, eu dou um sim pra isso. Então o que acontece? Um dia desse que a gente, né, precisa muitas vezes, e aqui eu tô falando com mulheres empreendedoras, com mulheres de negócios, com mulheres, né, ativas na vida profissional, a gente sabe que é assim. Tem dias que a gente tem que ter, precisa dar um pouco mais de gás, a gente precisa nos puxar um pouco mais, e tá tudo bem a gente fazer isso uma vez ou outra. Isso também não pode ser uma repetição de padrão, né? Eu tenho recebido muitas vezes algumas mensagens de algumas queridas, né? Queridas amigas, queridas clientes, queridas companheiras de jornada que volta e meia falam, eu queria muito acompanhar você, mas minha vida tá muito corrida, tá muito... Querida, comece a observar, tá muito, né? Então ontem, eu vou ser muito sincera pra você aqui, eu fiquei 17 horas ligada no 220 ontem, eu liguei às 5h30 da manhã e eu fui até 10h30 da noite. Isso não é o que eu gosto, não é um padrão normal, mas é em função de um projeto que está me exigindo um pouco mais de energia. Eu quero que isso seja de segunda a sexta desse jeito? É claro que não, né? Mas ontem houve essa necessidade. Então, o que eu quero te dizer, né? Você precisa aprender a entender certos movimentos da vida, né? Então, uma coisa é uma necessidade, outra coisa é um padrão que se estabelece na sua vida. Então, o que aconteceu ontem? Eu dei um sim para aquilo, e hoje eu dei um segundo sim, e digo, não, hoje eu vou regular um pouquinho mais essa minha agenda aqui, né? Porque ontem eu dei muito, então hoje eu tenho que dar uma desacelerada, né? Porque, tô te falando, já não tenho mais 18 anos. Quando eu tinha 18 anos, dormir 3, 4 horas por noite era suficiente. Hoje não mais.
mais. Hoje, se eu não durmo 7 horas, eu fico arrebentada no outro dia. A realidade é essa. Então, a mulher que acessa essa sua feminilidade sagrada, né? Acessa esse sim no seu coração, é essa mulher que ela aceita a sua fase de vida, seja 20, 30, 40, 50 anos, né? A Lena tá aqui, né? A Lena tá dizendo, Lena, disse sim aos meus cabelos brancos, é isso, Lena, é exatamente isso, né? E a Lena vem do corporativo, eu acredito que talvez, né, Lena, lá na fase que você tava no corporativo, você, né, como uma mulher de muita energia, né, masculina, da ação, da realização, possivelmente você tinha um gás que você já não acessa mais hoje, né? Aos 50 e poucos anos, que de cabeça é o que eu lembro que você tem. O que eu quero dizer para você com isso, né, Lena? É exatamente isso, é entender as fases que a gente vive, é aceitar, é não ficar brigando com aquilo que já não existe mais. Né? Então, eu não sou mais a mesma do mês passado, né? Eu não sou a mesma de 2 meses atrás, de 3 meses atrás eu vivia numa situação, numa outra cidade, num outro imóvel, numa outra realidade, eu mudei. Hoje, inclusive, eu tenho um gatinho em casa, vai fazer 1 mês que eu tenho, né? Um missezinho aqui comigo que me dá maior trabalho. O que eu quero te dizer com isso? A vida é feita de fases. Aceitar as nossas fases, dar um sim no nosso coração para as nossas fases, e essas fases sim vou sempre te puxar para pensar nas fases cíclicas hormonais da mulher que sangra, da mulher que também já não sangra mais, mas já tá aí passando pelo processo da menopausa, ou se já passou do processo de menopausa, né? Está num outro processo de vida, mas também as suas fases da sua idade, né? Então, aceitar que você já não tem mais o gás que você tinha há 5, 10 anos atrás, isso é muito feminino. Quem dá um sim no seu coração é a mulher. O homem, ele muitas vezes o ser movida, e eu sou essa pessoa movida por desafios, o se desafiar, o querer mais, o partir para ação, o realizar, ele é masculino, ele vem da energia masculina. A mulher é uma energia mais complacente. A mulher, né, o feminino, ele traz essa energia mais cadenciada, essa energia um pouco mais acomodada, né? Então tá tudo bem, né? Então, em acessar essa potência divina que mora dentro de nós. Então é exatamente isso que eu quero que você entenda aqui, com esse conteúdo que eu tô te trazendo aqui hoje, né? Então, a mulher, o primeiro processo, né? Então, da mulher que caminha para este caminho de morte, e sim, esse caminho de morte pode ser da morte física, mas pode ser da morte de energia, pode ser da morte de tantos projetos, de tantas coisas. É essa mulher masculinizada, essa mulher que não tem tempo para si, essa mulher linear que quer o mês inteiro fazer igual, sendo que nós não somos iguais o mês inteiro, né? Então, sim, os nossos hormônios, eles ondulam individualmente, e também as andanças da lua influenciam totalmente na nossa energia, né? Eu não sei se você sabe, né? Mas nós estamos, né? Da lua nova para a lua crescente, né? Vai entrar essa semana. Então, o que acontece? O movimento da lua nova, ele é um movimento mais introspectivo, ele é um momento mais para você fazer a plantação de sementes, né? Não sei se talvez esse assunto seja super novo para você, né? Em relação à lua, né? Mas a agricultura se guia pela lua, né? As tábuas das marés se guiam pelas luas, os pescadores se guiam, né? Pela tabulação, né, das luas. E por que é que isso acontece, né? Porque a lua influencia na terra tudo que é líquido, os mares, as águas, as marés, e nós mulheres somos muito líquidas.
né? Sim, por conta, né, do nosso aparelho, inclusive feminino que nós somos, né? Aparelho, nosso aparelho reprodutor, por conta, né, da nossa formação uterina, por conta disso tudo nós somos, né, muito mais água, né, do que matéria. Então, sim, nós somos totalmente influenciadas pela lua. E aí, o que que acontece muitas vezes, né? E tem acontecido comigo durante esses dias, né? A lua lá no céu, muitas vezes, ela influencia para algo, mas internamente a gente tá numa outra energia e é quando acontecem as brigas internas, né? Que daí você acorda numa energia e num gás pela manhã e de repente durante o dia aquela energia ela vai mudando. E por que é que muda? Sim, por conta, né, da vida, né, dessa beleza que é a metamorfose de vida, mas também ela muda por conta da lua, né? E imagina só a fase, né, do ano que nós estamos, né? Então, que nem agora, né? Estamos no outono, é esse período mais de recolhimento, ele ainda não está, pelo menos aqui onde eu estou, em Santa Catarina, né? Não tá tão frio ainda, mas tá começando, né, a ter este movimento, né, de a gente tá se encaminhando, né? Então, o outono e inverno é esse movimento de recolher. Então, nós mulheres somos totalmente influenciáveis, por isso a gente vai estar no verão mais para fora, na primavera, verão, no outono e inverno a gente vai estar um pouco mais para dentro, né? Então pensa você nessas últimas 2 semanas que nós estávamos na lua minguante, onde a lua estava minguando, né? Ela estava morrendo, na verdade. O minguar da lua nada mais é do que o morrer, né? E aí ela vai começando a nascer na nova, né? Então o nascer, ele também tem o processo de nascimento, né? Ainda não sou mamãe, mas muitas aqui que me seguem já são mamãe, né? Todas nós já vimos, né, amigas serem mamães, sabemos como é que é o processo de parto, é uma coisa dolorosa, né? O nascimento, né? Então pensa, a lua nova também não é uma lua assim, né, gostosinha. Claro, para algumas coisas sim, mas para outras não. Então o que que acontece essas 2 últimas semanas, né? A gente estava assim mais influenciada pela lua minguante e pela lua nova. E a partir desta semana a gente adentra a lua crescente e depois a cheia. Então ela começa a crescer e depois ela enche. E isso também enche as nossas emoções, né? Enche também, né, a nossa energia. A gente acaba sendo totalmente influenciada, né? Então a mulher que acessa essa feminilidade, ela acaba tendo um tanto mais de fluidez. Então, querida, se você quer acessar essa vida criativa e instintiva, o teu primeiro passo para tu sair deste caminho de morte, né, desse processo número 1 do caminho de morte, é esse excesso de masculinização, né? Então, o que que acontece? O que que acontece? A gente precisa, né, cada vez mais dar um sim no nosso coração, né? A gente precisa... Como é que a gente dá sim no nosso coração, Magda? Estando nesse tipo de live, querida. Que é aqui que você vai aprender, né, esse tipo de informação. É vendo a live da vizinha, falando de outras coisas, né, sobre a feminilidade, né, sobre a importância da gente dar um sim para a nossa mamãe, né? Quando eu me percebo muito hostil, quando eu me percebo muito... Tô muito... meu Deus, telefone, mamãe? Como você está, minha querida, minha rainha, né? Eu ainda tenho esse privilégio de ter mamãe, né? E troco muitas ideias com mamãe. Agora amanhã eu vou lá pro sítio dela e aí a gente conversa sobre coisas de plantas, de plantações, enfim. Eu tenho dado esse sim, né, para minha mamãe por muitos anos. Minha mamãe para mim, quem era a mamãe? Meu negócio era papai. Eu queria falar de negócios, eu queria entender como é que a Bolsa de Valores do Brasil era influenciada, né, por coisas que aconteciam do outro lado do mundo. E meu papai, né, um homem bastante conhecedor das coisas, leitor, né, de jornais e tal, sempre me explicou muitas coisas do mundo cabeção, né, do mundo material, do mundo intelectual, e essa é a energia masculina, né? E como é que a gente acessa então a energia feminina? É justamente acessando as coisas manuais, as coisas
esse tipo de conversa, esse tipo de roda, se nós não estivéssemos aqui numa live, se você estivesse aqui na minha cidade, eu ia te chamar para nós tomar um chá aqui na minha varanda e a gente falar aí como é que foi teu dia e reclamar das coisas que tá meio frio aqui para mim e talvez aí para ti também. Enfim, nós iríamos conversar como faziam lá nossas bisas, nossas tataravós, né? Então, isso é acessar a feminilidade, é você dar esses tempos de pausa, é você aceitar no seu coração os teus processos. Então, para você sair deste caminho de morte, para você evitar esse processo de morte, né, num sentido bem metafórico, né, e não literal, sim, então, você aceitando a sua feminilidade e buscando equilibrar esse processo de masculinização. E Mag, qual que é o segundo processo, então, que leva a mulher aí para esse gasto de energia, para essa morte, né? É a improdutividade. Ai, Magda, mas como assim, né? Improdutividade, porque eu me vejo fazedora, eu faço muitas coisas, eu me considero uma mulher produtiva, querida. Se você não está olhando para você, respeitando o teu tempo, respeitando as tuas fases internas, tem certeza que você está sendo produtiva? Ou será que você está, na realidade, agindo no piloto automático e acreditando estar produtiva? Eu era essa pessoa, né? Trabalhei 16 horas por dia, nunca tinha, 15 anos atrás, tempo para as amigas, tempo para café, tempo para bater perna e falar coisa de... Não tinha isso. A minha agenda era trabalho, era estudo, eu não tinha tempo para aquilo que eu chamo de mulherzice, né? E eu inventei essa expressão, né? De quase 1 ano e meio, 2 anos para cá, quando eu passei a me comunicar bastante com a Juliana Lapa, que é uma amiga, uma irmã de alma, né? E, enfim, parceira de trabalho, tem, né, me apoiado, já fomos sócias, enfim. E eu às vezes mando mensagem para ela: Ju, agora não é sobre trabalho, agora é mulherzice, amiga, que é momento mulherzice, momento aleatoriedades femininas, querida, isso é vida, né? A gente conversar coisas triviais, coisas que muitas vezes afligem o nosso coração, coisas que muitas vezes não dá para dividir com o marido, ou às vezes não faz muito sentido falar isso com a terapeuta, se você faz terapia. E se você não faz terapia, querida, ai, caiu uma outra ferramenta de acesso da mulher, né? A terapia. Isso é importantíssimo, é mais do que interessante, né? Isso é essencial, isso é vida, né? Eu faço terapia, né? Já tem 10 anos, né? E tem alguns processos que eu faço toda semana. Aí tem presta atenção no que eu tô te dizendo, fases da minha vida. Você tá entendendo o que eu tô falando? Querida, vocês estão comigo? Deixa aqui o coraçãozinho, vão deixando aqui o comentário. Vocês entendem o que eu tô falando em relação à fase? A Andrea tá aqui ao vivo, a Lena também. A questão da fase, de você se aceitar a sua fase, é exatamente isso. Quando eu conheci a doutora Andrea, que foi minha fisioterapeuta osteopata lá em Florianópolis, no final de 2021, aquela fase da minha vida foi uma fase de bastante desafio. Eu tinha acabado de, naquele ano de 2021, ter sido diagnosticada com ansiedade e depressão e burnout. Então, o que aconteceu? O meu corpo físico começou a doer, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui pra fisioterapeuta dar um jeito nas minhas costas e tudo mais. Só que ali eu percebi que não só o processo físico se fazia necessário, mas um processo de limpeza emocional e mental. Então, ali eu comecei um processo intensivo. Do final de 2021 ao final de 2022, eu cheguei a fazer, num ano, 2 sessões de terapia por semana. Ah, meu Deus, tu faz a vida inteira isso? Não, era aquela fase. Eu estou falando para você isso. Você precisa olhar para a sua ciclicidade, para a sua fase. A Magda da fase do final de 2021 ao final de 2022 tinha uma necessidade de fazer 2 sessões de terapia
por semana para eu não fazer doenças mais severas. Porque o que eu mais fiz foi a questão da coluna. E como isso já me acendeu um alerta, opa, preciso dar uma mudada aqui. Então, quando eu te convido a você olhar a tua fase, sim, sempre vai ser a tua fase cíclica, se você está no período hormonal ativo, né? Se você sangra. Agora, se você já passou por isso, eu vou te convidar a você olhar a fase da lua e a fase da estação. Agora, sim, a tua fase de vida. Qual que é a tua fase de vida? Você, talvez como eu, tá sozinha, né? O seu estado civil é sozinha, solteira, né? Divorciada, viúva, casada. Qual que é a tua atual fase? Quando eu te convido, né, para esse projeto que eu dei o nome de Mulher de Fases, é exatamente sobre isso que eu quero te despertar. É exatamente isso que eu quero te ajudar a observar, né? Em que fase da tua vida você tá? Eu, Magda, estou na fase da criação de um negócio. Há pesquisas dentro do Sebrae que dizem que um negócio no Brasil, até o segundo ano de existência, ele quebra, ele afunda. E por que que isso acontece? Porque até 2 anos do nosso empreendimento, a gente está aprendendo, a gente não tem muitas vezes recorrência de vendas, a gente está aprendendo os processos do nosso trabalho, o jeito que o nosso cliente quer ser atendido. Então, eu, Mag, estou nessa fase. Esse é um bebezinho de 2 aninhos. Então, essa é a fase atual da minha vida. É uma fase que eu tô suando bastante, é uma fase que eu tô me dedicando como uma criança de 2 anos. O meu negócio, ele tem 2 anos. Então, essa é a fase atual da minha vida. E aí, querida, eu quero que você entenda aí desse lado exatamente sobre isso, né? Então, sim, eu, Magda, estou trabalhando um pouco mais do que o normal, um pouco mais do que eu gostaria. Mas eu sei que isso é uma fase. É só uma fase, é a fase inicial do meu negócio, requer da Magda profissional que mora dentro de mim um pouco mais de energia, um pouco mais de estudo, um pouco mais de trabalho. Neste momento, para você ter noção, eu estou à frente de 3 projetos, né? O meu próprio projeto, os meus negócios, as minhas mentorias, os meus cursos. Eu estou prestando um serviço para a empresa da sua conta, né? Onde eu estou ali na linha de frente de gestão de relacionamento, representando a Ana Paula e a Letícia, né? Então é um projeto que também está demandando um pouco mais de atenção. Eu estou aprendendo coisas, né, que eu ainda não tinha acessado. E o outro terceiro projeto que eu tenho é o projeto Ser Próspera, onde eu tenho uma sociedade, uma parceria com a Luana e com a Nani. Ou seja, neste momento eu estou driblando dentro da minha vida empreendedora 3 projetos, tá eu ali, né? Eu tenho 2 celulares, algumas redes sociais e gente que me chama e lá e aqui, entendeu? Então esse é o atual tempo, é a atual fase da Magda, mas tá muito claro que esses 3 projetos eles estão demandando uma energia minha agora, porque eu ainda não peguei o jogo de cintura, porque eu ainda tô aí aprendendo muitas coisas, mas a médio e longo prazo, né? Se você já caminha um pouquinho mais comigo nas lives aqui, você já deve ter ouvido falar que eu quero maternar, eu quero me relacionar, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero ter cachorro, papagaio, periquito, eu já tenho um gato, né? E aí o que que eu quero? Eu, Magda, estou preparando a minha carreira para dentro de algum tempo eu trabalhar meio período do meu dia. Só que não é essa a minha fase ainda, ela é ali na frente. Então a fase que eu estou hoje é uma fase de um pouco mais de energia na minha vida profissional, né? No guarda-chuva das funções da mulher, né? Que nós temos lá, né? A nossa função conosco mesmo, eu, mulher.
eu esposa, ou eu namorada, eu amiga, eu mãe, eu filha, né? E eu profissional, né? Então, esse eu profissional, essa Magda profissional, que é um dos papéis que eu desempenho, né? Ele é sim, neste momento, o papel que ele mais está gastando energia, tempo da minha parte, mas é uma fase. E eu estou dando um sim para essa fase, ela está no meu radar, né? Então, o convite que eu tenho, né, para você é observar a questão da improdutividade que te leva para um caminho de morte, da morte da mulher, é quando você não respeita, né, o teu ciclo, é quando você está ali no piloto automático. Eu falei já para você aqui nessa live que ontem foi um dia muito atípico, aonde eu fiquei 17 horas conectada, e eu não quero isso para a minha vida, né? Até porque meu papai e minha mamãe já fizeram bastante isso, meus antepassados também fizeram, então eu, no movimento de reverência a eles, eu deixo isso com eles, e eu a partir daqui escolho a ser um pouco mais desacelerada, só que neste momento essa é minha atual fase. Então é exatamente isso que eu quero te convidar a refletir. Se a tua produtividade, ela tá respeitando a tua atual fase, ela está respeitando o teu movimento de vida, a idade que você tem hoje, né? E eu entendo que a questão da idade, ela é sim, né, uma questão muito mais de RG, né? A minha mãe fez 70 anos mês passado e, meu Deus, eu olho pra ela e digo, Jesus, mulher, onde é que tu vai parar? Porque ela aqui no meu estado, a companhia de energia elétrica se chama Celesc, na sua cidade, no seu estado possivelmente é diferente, né? Cara, a minha mãe, ela concorre com a Celesc. Ela vende energia, entendeu? Então, eu entendo que sim, essa questão do RG, né, ela é uma questão lá da tua certidão de nascimento, mas é importante você também se atentar para isso, né? Então, quantas vezes eu tenho conversado com mamãe, né? Mamãe fala, meu Deus, eu queria fazer mais. Eu digo, mamãe, mas você já faz um monte com 70 anos, calma! Você já não tem mais 30 nem 40 como eu, você tem 70, aceita, amiga. Miga, aceita a tua idade que dói menos, né? E faça essa brincadeira com você para que você leve um pouco mais leve a vida. Porque o que acontece, querida, com a gente? Essa carcaça envelhece muitas vezes, e a nossa mente, a nossa energia psíquica, não. E aí o que acontece? Acontece uma diferença entre a tua energia mental. Então, mentalmente, tu pode estar aí na fase dos 60, dos 50, com uma cabeça de mulher de 30. Talvez nós sentar hoje, depois aqui da live com um happy hour, nós vamos trocar uma ideia muito parecida, muito igual, porque a tua energia mental, e por conta de todo o conhecimento que a gente acessa através da internet e de tantas ferramentas, né, que hoje a gente tem, que os meus avós não tinham, que os meus bisavós não tinham. Então, o que acontece? A gente está, assim, com a mente muito mais lúcida, muito mais vívida, só que acontece que o nosso corpo, ele muitas vezes não está acompanhando. Então, a produtividade da mulher que tem um sim no seu coração, né, que aceita a sua fase cíclica, ela aceita isso com tranquilidade e ela usa isso a seu favor. Então eu tô te dizendo que ontem foi um caso bem atípico. E por que eu puxei-me nessa corda ontem? Porque eu também estou numa fase minha hormonal mais em ascensão. Só que essa mesma Magda que agiu ontem, muitas horas a fio, ela não vai agir a partir da semana que vem, porque a partir da semana que vem meus hormônios descem. A partir da semana que vem, eu entro no que eu chamo da fase da introspecção reflexiva, que corresponde, então, à lua minguante, né? No céu, a lua minguante internamente, né? É a famosa aí, né, TPM, a tensão pré-menstrual, né, que eu gosto de chamar de tempo para meditar, tempo para a mulher, né? Então, a partir da semana que vem, o meu nível hormonal ele já dá uma descida, então eu não vou fazer essa doideira
como eu fiz ontem, por uma extrema necessidade de ficar 17 horas a fio com o telefone ligado, com o computador, né? E muitas reuniões, uma atrás da outra. Eu não vou fazer isso na semana que vem. A minha agenda, ela obedece, e até foi engraçado que essa semana eu precisei fazer alguns ajustes com a Julapa em relação ao projeto. Fica aqui, mulher. Fica aqui que eu tenho novidade para te contar. Os coisas vão acontecer, porque tu sabe, quando mulheres se encontram, coisas acontecem. E aí, eu, né, fiz uma preparação de uma agenda para junho com a Juliana. E aí a Juliana pergunta para mim, né? E aí, como é que vai estar nessa data? Em que fase que tu vai estar? Então eu sempre olho isso. A fase minha, interna, e a fase, né, externa. E eu já contei em lives atrás aqui, se você tá chegando aqui agora, eu vou te contar isso. Eu nunca nos últimos 8 anos, 10 anos, 8 anos de certeza, eu nunca negociei um contrato na fase da TPM, na fase menstrual. Eu nunca negociei um pedido de aumento, uma renegociação na fase da lua nova ou na fase da lua minguante. É sempre na crescente e na cheia. Eu uso o calendário, né? E aí é um desafio, né? Você alinhar o calendário gregoriano com a sua, com o seu movimento hormonal interno e com as luas. É realmente desafiador, mas vale muito a pena, querida. Eu te garanto isso, porque as cólicas, né, se você está, né, no processo ainda hormonal, né, de menstruar, as cólicas diminuem, os estresses, ai, a dor nas costas, fia, o joelho, que às vezes, né, dá aquela travadinha, né, você já sabe, né? Vocês que estão aqui comigo, vocês já sabem, que você já ouviu falando, né? A mulher que tem dor no joelho é a mulher inflexível. Então, querida, se o joelho tá doendo, nega, dá uma olhadinha como é que tá a tua flexibilidade, né? Assim como a mulher que tem muita dor nas costas está carregando o mundo nas suas costas. E é isso que eu não quero que você viva, porque eu já vivi esse mundo, né? Eu já vivi esse mundo das dores. Hoje eu não sou mais, né, a senhora das dores. Até às vezes quando minha mãe fala, minha filha tá precisando de um remédio, não, mãe, eu quero comida saudável, remédio não. Eu se eu pudesse, né, extinguir de uma vez por todas a farmacinha que se tem em casa, eu extinguiria, né? Por quê? Porque eu acredito que a gente precisa se alimentar da sabedoria interna que existe dentro de nós e das coisas boas da natureza, né? Então, é isso que eu quero te convidar, para você avaliar se a tua produtividade, ela está obedecendo a tua fase. Porque, querida, se você não está obedecendo, olhando exatamente como eu te falei de ontem, né? Olhar, respeitar, entender que é um dia, que isso não vai virar uma via de regra. Aí, querida, você entra numa via de regra. Se você entra nessa via de regra, você entra no piloto automático e aí tá com colesterol lá não sei aonde, diabetes e não sei o que lá, e artrite, artrose, e bico de papagaio, essas coisas aí tudo, fia, isso não é normal a gente ter, não nascemos pra tá doente, fia, não é sobre isso, é sobre ter uma vida com abundância, tá? Então, o que eu quero te dizer? Acessar o caminho de morte, da morte da mulher é agir improdutivamente, é o segundo processo. Vou te falar aqui já do terceiro processo, mas antes disso, eu vou dar uma lidinha aqui nos comentários. A Andrea mandou aqui. Quando a mulher está no processo de menopausa, que às vezes menstrua, às vezes não passa a se guiar pela lua. Então, o processo da menopausa é assim, Andrea. É como se a mulher tivesse enquanto durar o processo da menopausa, é como se fosse uma longa TPM, longa. Sim, todas nós somos guiadas pela lua. A mulher que já ultrapassou a barreira da menopausa, ela se guia 100% pela lua. Nós, mulheres que estamos ou na fase menstrual ou grávida, como é o caso, né, de uma querida aqui, não sei se posso falar, né? Enfim, temos uma aqui querida que tá grávida. Temos outras, né? Eu tenho, né, outras queridas aqui que estão no processo da menopausa, outras que não são nem grávidas, nem na menopausa, mas estão, né, no processo ainda da menstruação, né? Estão no período fértil, vamos dizer assim, né? Então, todas nós, deste outro grupo, nós guiamos pela fase que nós estamos e também pela lua.
Por isso, segue tocando aqui a minha musiquinha do Raimundos aqui. Mulher de fases. É por isso que a gente é tão de fases, entende? Então, o que acontece? Nós, mulheres férteis, a gente tem 4 fases e as 4 luas, né? E aí a gente faz essa combinação de coisas, que é uma delicinha. Eu, Magda, adoro, né? Estudo sobre isso há 8 anos, agora estou ajudando já, né, umas queridas aí que têm buscado beber dessa fonte, então é muita potência quando a gente entende, né, esse encaixe, né, das nossas 4 fases internas com as 4 luas, né? Então, somos influenciadas. As grávidas é como se elas entrassem num grande processo de que a gente chama de ovulação, né, da lua cheia. Então é como se elas tivessem quase 9 meses na lua cheia. E aí também influencia, né, a lua externa. E a mulher da menopausa, então é como se estivesse numa grande lua minguante, numa grande TPM, tá? Então é isso. Todas nós nos guiamos pela lua. As que mais se guiam 100% é as que já pararam de menstruar, né? As que já ultrapassaram a menopausa, tá? E as garotinhas também, né? Que não acessaram ainda a menarca, tá? Então é assim que funciona. Tá respondido? Por isso, mulher grávida é linda, claro, querida, porque ela fica ali 9 meses, é um materno, né? Então, o que é? As 4 fases, né, que a gente passa, né? Então, sim, né, a mulher a mãe, né, o arquétipo da mãe, que é o arquétipo da lua cheia, né? Ela toma conta aí, né, da gravidinha, né? Então, é por isso que ela fica, né, radiante, compensa 9 meses da lua. Claro que ela vai ter, né, as ondulações, né, e vai ter as dores, às vezes, né, então, mas normalmente a grávida é essa coisa, é essa lua cheia, né, então é exatamente sobre isso, tá? E aí, querida, né? Você não quer acessar, então, a morte, né? Você não quer acessar essa energia. Então, às vezes já tá ligada aí, né? Para como é que não acessa, então, essa energia da morte, da vida da mulher, né? É justamente buscando não mais se masculinizar. Sim, todas nós, principalmente nós que estamos no mercado corporativo, no mercado profissional, sim, nós temos uma energia masculina mais ativada. E é esse o meu objetivo aqui contigo, é te trazer essa consciência para que você aceite e aí você tente regular, né? Com as suas ferramentas que chegarem à sua mão, né? Mas então o primeiro processo para esse, né, situação de morte então a masculinização. O segundo é a improdutividade, né? Porque uma mulher que não se conecta consigo, com a sua essência, ela é improdutiva, ela não está vivendo a produtividade feminina, cíclica, instintiva, tá? Então nós não queremos isso. O terceiro processo é o empobrecimento. Uma mulher que não acessa a sua feminilidade, que não dá um sim, que não age com prudência, ela é uma mulher empobrecida. Empobrecida de dinheiro também. É uma consequência, né? Não vou entrar nesse campo aqui, pelo menos não hoje, né? Mas o dinheiro é uma energia de vida, né? E aí, o que acontece? Nós estamos falando do caminho de morte, né? Então, o empobrecimento, ele justamente te leva para esse caminho de morte. E como o dinheiro, ele é uma energia de vida, ele não vai estar no caminho, né, de quem não está acessando a sua real vida, a sua real essência. Mas eu não quero te trazer aqui o empobrecimento no sentido do dinheiro, né? Mas sim do empobrecimento de uma vida, de um empobrecimento de amizades, de relacionamentos. Tá? Então começa a observar os teus relacionamentos, e esses relacionamentos sim são os relacionamentos, né, de conjugais, né, os relacionamentos sentimentais, mas também os relacionamentos que você tem com outras pessoas. Como é que tá
qualidade dos teus relacionamentos? Elas estão enriquecidas? São relacionamentos de qualidade? São relacionamentos que te levam para um caminho de vida? Misericórdia, eu há muito tempo atrás, né? E quanto mais eu adentro esse caminho, melhor vai ficando a minha qualidade relacional, né? E eu percebo isso assim, né? Meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça? Meu Deus, mas por que eu tava naquele grupo? E eu não tô falando da amizade com XYZ pessoa. Eu tô falando de ambientes. Meu Deus, por que eu andava naquele ambiente tão pobre? De situação que vibrava numa energia de escassez. Por quê? Porque eu estava desconectada da minha feminilidade, porque eu estava desconectada de mim. E aí o que eu atraía? Eu atraía esse tipo de ambiente, né? Então, você é a pessoa responsável pela sua vida, né? Então, e isso é em todos os aspectos, né? Se você talvez é solteira, né, e tá em busca de um par, observe qual é a qualidade das pessoas que estão chegando. É congruente com aquilo que você quer? Se não é congruente, querida pessoa, eu sou obrigada a te dizer aqui, francamente, de mulher para mulher, a responsável é você. Qual é a energia que você está vibrando? Como é que você está se cuidando? Né? Então, o empobrecimento dos relacionamentos, ele está muito conectado à mulher que não acessa a sua ciclicidade, que não acessa a sua feminilidade, que não acessa a sua potência interna. E aí você está vibrando numa energia contrária que está atraindo o tipo de situação que você está atraindo. E esse tipo de situação também, vou levar agora para o lado do empreender, pode ser aquele teu cliente que fica lá chorando desconto o tempo inteiro, que fica lá, muitas vezes te cancela em cima do horário e olha só, querida, você nasceu para viver disso? Não! Se você começou a empreender, se você tem um sonho de viver do teu negócio, é porque você quer mais da tua vida. E daí tu acha que tu vai progredir, tu acha que tu vai ir para um caminho de prosperidade, atendendo pessoas que ficam barganhando, que ficam colocando preço no teu, no que na verdade não teria preço, é o teu valor, é o teu servir. Então começa a te questionar isso. Qual que é o tipo de cliente que você tem atraído? Qual é o tipo de parceira de trabalho? O tipo de parceiro? Né? São pessoas justas? São pessoas que estão vibrando na mesma energia que você, que estão olhando para o mesmo norte, que estão congruente com os teus valores de vida? Se não estão, olha para a tua ciclicidade, olha para a tua natureza. Quanto mais a gente acessa isso, e eu falo isso, como se diz aqui na minha região, né, e dos antigos, de boca cheia, né? Porque eu sou essa pessoa hoje, eu atraio, eu sou gente que, puxa vida, Jesus, eu fico olhando assim para Deus, puxa, gente legal aqui, né? Que massa, que bênção. Eu tô cercada de pessoas maravilhosas em amplos aspectos de vida. Toda a vida foi assim, Magda? Não. Não foi toda a vida assim. Quanto mais masculina eu era, quanto mais desconectada da minha essência eu era, mais eu atraía gente totalmente diferente daquilo que eu desejava, daquilo que eu almejava. E aí eu ficava sempre buscando a culpa no outro, eu ficava buscando, em vez de eu tomar para mim a autorresponsabilidade, eu ficava terceirizando. Porque o fulano não me valoriza, porque fica botando preço nas minhas coisas, porque não me valoriza. Não, eu preciso me valorizar. E aí pensa, se a gente não se valoriza pela essa beleza que é nós sermos mulheres de fase, como é que o outro vai nos aceitar, vai nos valorizar? Não tem como o outro dar aquilo que só nós podemos dar para nós mesmas. Então, quando eu te falo que o caminho de morte da mulher é uma vida empobrecida, é nesse aspecto que eu quero chamar a tua atenção. Sim, você vai ficar empobrecida financeiramente também. Só que isso vai ser o último passo dessa trajetória que eu não quero que você
trilhe, né? Eu quero que você observe agora como que está a qualidade dos teus relacionamentos. Dos teus relacionamentos, sim, como uma mentora de carreira próspera, eu vou estar sempre puxando pro lado profissional, né? Mas sim, você precisa, né, como uma mulher, olhar todo o teu aspecto, em todos os campos que você se relaciona, no teu campo pessoal, tuas vizinhas, as tuas amigas. Tá congruente com aquilo que você almeja para tua vida, os assuntos, sabe? As buscas pela vida são as mesmas? Se os teus relacionamentos eles estão empobrecidos, é muito provável que você não está nesse processo de aceitação, que você está buscando ser algo que você não é. E aí, com certeza, você vibra nesse tipo de energia que a gente quer mudar, né, amiga? Fica mais um pouquinho aqui comigo, daqui a pouco eu já vou te contar novidades que estão por vir, tá? Então, esse é o terceiro processo de uma mulher que caminha para a morte. O processo do empobrecimento, o empobrecimento relacional no campo pessoal, no campo sentimental, no campo profissional. Magda, e como é que eu mudo isso? Começa a te valorizar, começa a te puxar, começa a investir, investe em mentoria. Tem aqui, ó, tantas minhas queridas aqui, eu fico tão orgulhosa dessas mulheres aí. Mulher que já tá 2 anos comigo aí, tá, nossa, de bom a melhor. Eu fico maravilhada com essas mulheres aí, ó. Porque deram sim, quando eu, muito loucamente, há 2 anos atrás, quando abri o meu negócio, e a Deia é dessa época, a Lena também, né? E eu ofereci, digo, não, vem comigo que eu vou te ajudar, mulher, nós vamos junto nesse negócio, né? E deram um sim, vou investir nesse negócio de mentoria, então. E é exatamente sobre isso. Porque o que é um processo de mentoria? Alguém que já caminhou 2, 3 passos à tua frente e vai te dizer, fia, se tu for aí nesse caminho aí, tu vai cair porque tem um buraco aí atrás que eu já passei por ele. É isso, é para isso que serve, né? Então, quando você começa a acessar, né, esses conhecimentos, essas medicinas, você começa também a vibrar numa outra energia, porque você também começa a tomar do campo de quem tá te ensinando. E aí as pessoas começam a falar comigo, né? E eu tenho já parceiras de trabalho que já estão há quase 2 anos comigo, já desde o início do meu negócio de mentorias, elas dizem, né? Nossa, eu agora, cada coisa que eu penso, já fico pensando, puxa, que isso aqui dá um produto, ai, porque isso aqui acho que eu podia vender desse jeito. Opa! A mulher pegou aí, ó, o espírito da mentalidade empreendedora, porque, claro, querida, imagina se você convive comigo 24 horas por dia. Querida, essa cabeça tem muitas ideias, entendeu? Então, o que eu quero te dizer com isso, né? Começa a observar, né? Quais são as rodas que você está inserida, né? Eu vou dizer pra ti assim, ó, desse tempo todo eu não tô lembrada, assim, de um cliente ter menosprezado aqui na mentoria, tá? Porque no outro setor que eu trabalhei, onde eu construí minha carreira de 20 e poucos anos, gente, eu quase chorava quando o cliente dizia, porque não sei o quê, porque a empresa do fulano faz por XYZ, porque é melhor, eu chorava. Mas por quê? Porque eu vibrava naquela energia, você tá entendendo? Então eu era responsável pela situação que eu vivi lá também atrás, só que eu era cega. Eu estava no que a gente chama de piloto automático, eu estava no movimento inconsciente. Não sei se você sabe, possivelmente talvez sim, se você já tá aqui comigo algumas vezes nessa live, 95% das nossas atitudes, elas estão no piloto automático, no inconsciente. E aí, o que é o meu trabalho como mentora, né? É trazer, né, luz para aquilo que está no teu ponto cego, para que a partir disso você então possa fazer novas escolhas. E é isso que eu quero te alertar aqui. Se você está empobrecida nos teus relacionamentos, querida, é questão de tempo para você ficar financeiramente empobrecida. Por isso que eu te disse, quando eu te falar do processo do empobrecimento, diretamente não é o din-din, mas ele é uma consequência. Você tá entendendo? Então, assim, ó, pensa se você tá, né? Eu falo muito aqui com empreendedoras, né? Então, vamos lá. Se você tá no mundo do empreender, fia, você tem que estar no Sebrae da tua cidade. Se você não foi ainda num evento do Sebrae nesse primeiro semestre, eu só vou dizer pra ti que tu só perdeu tempo, perdeu dinheiro.
você já tá perdendo, entende? Então é sobre isso. Se você quer nadar, você tem que estar no meio de quem é nadador. Se você quer voar, você tem que estar com quem é paraquedista. Se você quer correr, seja de moto, de carro, sei lá o que, você tem que andar com um piloto. Se você quer empreender, se você quer ter sucesso, se você quer ter uma carreira próspera, você tem que estar caminhando do lado dessa gente que tá nesse lugar. Então é isso que eu quero te alertar. Como é que tá essa situação, né, dos teus relacionamentos? E vamos olhar para o profissional aqui, né? Você tá se relacionando com pessoas ricas, não de dinheiro, porque dinheiro é uma consequência, mas pessoas ricas de sabedoria, ricas de construções, que já estão no caminho que você quer trilhar. Qual é a mesa que você tem sentado na tua vida profissional, querida? Então fica aqui o alerta. Se você não... Ai, Magda, eu até queria. Ai, mas a pessoa... A turma lá não me dá bola. Tem o Rotary da minha cidade, tem isso, tem aquilo, não sei o quê, mas a galera não sei o quê. Ninguém me chama pra nada. Não. É a tua energia, querida. Eu sinto em te dizer, sou obrigada a falar, porque eu nasci nessa vida pra te tirar da zona de conforto. Esse foi o objetivo de Deus. Pensou Magda na Terra, 12 de novembro de 1893, 2023 vai estar lá. Deus me trouxe aqui pra falar a verdade. Não tô aqui pra te falar meias verdades. Eu prefiro te falar a verdade e você acessar isso e você já começar a prosperar aí na tua vida e viver a vida sensacional que Deus também sonhou pra você. Então, é sobre isso. Começa a observar isso, tá? Então, quanto mais você se torna feminina, quanto mais você se torna... E feminina num sentido de aceitação, querida. Não é de frufru, não tô falando disso. Entende? Eu tô falando de aceitação. A mulher aceita, a mulher é um bambu, a mulher é flexível. O homem né? A energia masculina é essa energia. Tá tudo bem, que bom, né, que somos diferentes, né, porque pensa se todo mundo fosse para um lado e todo mundo por outro, não ia dar certo, né? Então é isso que eu quero que você vislumbre na tua vida, porque a tua vida é o teu maior patrimônio. Não é teu carro, não é tua casa, não é teu saldo bancário, nem o teu trabalho. O teu maior patrimônio é a tua vida. Como é que ela tá? Você tá acessando essa vida abundante feminina que tem dentro de você? Construindo uma carreira congruente com os teus sonhos, né? Não sei se você é mãe, criação de filhos, tá tudo isso. Você tá vivendo? Se você não tá vivendo, querida, eu tenho que te dizer, você tá... na contramão, no contrafluxo. Não foi para isso que você veio à Terra. Você veio à Terra para viver uma vida plena, próspera, de sucesso, tá? E o quarto e último processo, então, que levam para o caminho de morte da mulher, né? E não para o caminho de vida e vida instintiva, é o caminho, o processo da doença. E essa doença, querida, ela pode ser as doenças emocionais, como eu já acessei, né? Eu passei por processos de depressão, de ansiedade, síndrome de burnout, obesidade, né? E isso tudo eram sinais, era o meu corpo tentando pedir um socorro, dizendo: Magda, não tá gostoso desse jeito, vamos mudar. E eu não mudei. E aí o que eu fui pro fundo do poço. E fui indo, ficou ruim o negócio. Até que daí não tinha mais poço pra cavar, daí eu tive que voltar pra cima, graças a Deus. Então, querida, o processo de doença, né? E as doenças, claro, né? Em última instância, estágio é a doença física, né? Mas elas começam sempre no campo emocional. Então, estresse, ansiedade, né? Isso nada está conectado com uma vida instintiva, feminina e criativa, né? E eu falo isso de um campo também de muita segurança, porque quanto mais eu acesso a minha feminilidade, a minha vulnerabilidade, né? A minha aceitação de que não estou igual como eu estava 3 meses atrás. Há 3 meses atrás eu estava numa outra cidade, numa outra situação de vida, e hoje eu estou numa situação de vida muito diferente da que eu estava há 3 meses atrás, que eu, na verdade, não imaginava viver o que eu estou vivendo aqui hoje, nesse atual movimento de vida, mas eu dei um sim
no meu coração. E por eu dar este sim no meu coração, é que eu tenho essa energia de vida, né? Embora muitas vezes bata no barco, né, da vida, algumas ondas, algumas intempéries, elas acontecem, né? Mas ainda assim, né, a gente consegue ir seguindo, fazendo aquilo que precisa ser feito, né? Por quê? Por conta deste sim de aceitação. Sim, não estava igual estava. Eu estava numa zona de conforto. Eu morei 8 anos num lugar que eu conhecia, que eu dominava. Agora eu vim para um outro lugar que eu não conheço, que eu tenho que reaprender várias coisas. E tá tudo bem em relação a isso, né? E vamos lá. Eu construí minha carreira 100% no digital. Hoje eu tô começando um movimento presencial. É um outro movimento de vida. Causa desconforto, dá uma dor de barriga, dá uma... Ai, meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Será que vai? Será que não vai? Entende? Mas é o aceitar da vida, dessa fluidez e saber que isso só é uma fase e ela vai passar e vai vir outra. E às vezes as fases são de vida, às vezes a fase é sim uma fase de baixa, uma fase de morte, né? Nesse aspecto, né? Estamos falando aí da fase da lua minguante, da fase da lua nova, né? Então, da fase outono e inverno, são períodos, né, de seca, são períodos um pouco menos produtivos, né? E isso acontece também nas nossas vidas, não é mesmo? E é esse processo de aceitação que eu estou aqui para te ajudar, para te guiar, para trocar ideia contigo, para que você possa ter cada vez mais uma vida fluida, uma vida congruente com os teus sonhos de vida, com aquilo que é importante para a tua vida. E aí, querida, dito tudo isso, né? Eu era para ter feito uma live de 1 hora, ela já está aí com 1 hora e mais de 1 hora, né? Porque eu falo realmente demais, né? Essa sou eu aceito, antigamente eu digo, não, eu falo realmente demais, né? E às vezes eu escapo aqui do script e tá tudo bem, minha personalidade é essa, né? Eu sempre vou fazendo o melhor que eu posso com as ferramentas que eu tenho, não é mesmo? E aí, o que eu quero te contar? Eu quero te contar que eu vou amanhã colocar mais um filho no mundo. E esse meu filho no mundo, neste momento que o meu negócio, né, é o meu filhão, né? Então, sim, ele tá conectado, né, com um novo produto, com algo novo que está para surgir e que eu vou contar em primeira mão para as minhas queridas que estão no grupo Mulher de Fases lá no WhatsApp. Eu criei este grupo tem algumas semanas. As mulheres que estão lá me trouxeram informações valiosíssimas, perguntas, questionamentos, percepções que me fizeram pensar numa possibilidade de eu ajudar um pouco mais, né, com todo esse conhecimento que eu tenho. E aí, então, eu vou contar, né, para quem estiver lá no grupo do WhatsApp. Se você já está lá no grupo, então fique ligadinha que amanhã teremos novidades e coisas vão acontecer, querida. Eu quero atravessar aí esse inverno que se aproxima segurando na tua mão e vou te contar então em primeira mão lá no grupo do WhatsApp. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, o meu convite é que você clica aqui, né, no link da minha bio e ali no primeiro link você já vai ser direcionada para o grupo Mulher de Fases no WhatsApp, né? Tem que ser, né? Assim, com esses nomes, né, bem criativos. Por conta da minha personalidade criativa, né? Eu sou bastante esquizoide, né? Então, tá tudo certo. Então, era isso que eu queria contar aqui pra vocês, né? Que amanhã, então, eu vou trazer essa novidade, algo bem especial, mas realmente, neste primeiro momento, bastante exclusivo para quem já deu um sim, né? Para esse processo de ciclicidade, estando lá, tomando mais de pertinho de mim, dessa fonte, né? Então, é isso que eu queria contar aqui para vocês. Amanhã estejam lá, atentas que coisas vão acontecer lá. Para quem esteve aqui comigo ao vivo, gratidão
tá? Por, né, a tua contribuição, pela tua energia, pelo campo que a gente formou aqui. Se tu quiseres trazer para mim, né, alguma questão depois, né, no meu WhatsApp, ou aqui, né, no direct aqui do Instagram, eu vou responder com muito prazer, porque como você percebe, né, meus olhinhos brilham para falar deste assunto. Eu fico bastante emocionada, porque é um assunto que eu tenho tomado e eu tenho percebido, e talvez você veja as fotos que eu posto aí, né, de algumas fases minhas atrás, né, eu me sinto mais viva hoje aos 39 anos, eu não tenho dúvida que esse ano, ao final do ano, eu vou quarentar muito melhor do que eu trintei na década passada, e isso sim está conectado a tudo isso que eu estou vivendo, a todo esse acesso à minha feminilidade, né, depois eu vou fazer outras lives para falar de outras coisas aqui, né, o do porquê que, na verdade, por tantos anos eu acessei essa energia mais masculina, né? Isso tá ligado, sim, à minha primeira infância, ao meu passado, né? Mas eu vou fazer depois uma live pra gente contar um pouco mais e você também trazer aí das suas histórias e eu te ajudar a você se perceber aí nos pontos cegos que vocês estão, porque, como eu sempre digo, depois que a gente viu, não tem mais como desver, né? Então, talvez você ficou em alguma chave, eu não estou com a minha chavinha aqui hoje, não sei porquê, mas enfim, talvez alguma chave virou aí no seu coração, né, na sua mente, né, com esse conteúdo que eu trouxe aqui para você, e eu desejo, né, que de fato aí ele te leve para uma vida de sucesso profissional, para uma vida de prosperidade financeira, né, para que você possa sim viver das tuas habilidades, dos teus dons. É isso que é empreender. Empreender é dar aquilo que sobra. Para mim o que me sobra é empreendedorismo, para mim o que sobra é feminilidade, é simplicidade. Eu não sei o que sobra para você, né? Mas existe algo que só você sabe fazer. Desse jeitinho só você sabe, e esse é o desejo do meu coração, que você possa viver o melhor dessa terra com o teu labor, com os teus dons, com a tua prestação de serviço, porque ela está a serviço da vida, né? Quando você sabe fazer alguma coisa diferente do outro, né? Você consegue servir a vida da sua família e do outro também, né? Então, esse é o meu desejo, que você tenha aí prosperidade na tua carreira, no teu empreender, ó. Um beijo grande para quem esteve aqui comigo ao vivo, para quem vai assistir a gravação, deixa aqui teu comentário que eu vou gostar aqui de interagir com você depois. Beijo, beijo!